Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mais uma vez e sempre louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala e renovamos as nossas saudações, os nossos cumprimentos, quase sempre para o nosso querido profeta Muhammad, tanto como a sua família, seus companheiros e todos aqueles que seguiram o seu nome. Por isso, se sintam todos cumprimentados e neste encontro de hoje vamos refletir um pouco sobre o dever da obediência aos nossos pais. Ou seja, será que nós devemos obedecer os nossos pais ou não? E será que os nossos pais devem nos obedecer ou não? Essa questão muitas vezes pode levantar várias reflexões no sentido de que quando nós trazemos mais uma vez esta abordagem é que os tempos mudaram bastante. Então, por exemplo, na minha época, estamos a falar na época quando eu era adolescente, lá para a década de 80, digamos assim, indo para 90, portanto, os educadores, ou todos aqueles que desempenhavam o papel da educação, e neste caso estou a me referir dos pais, do professor, de uma liderança religiosa e qualquer figura que educava as crianças, até na época da minha adolescência, era como se fossem pessoas sagradas, entre aspas, ou pessoas santas, entre aspas. Lembrando de que no Islã não existe a ideia da santidade. Só para eu poder mais ou menos representar de uma forma mais justa essas figuras. Então, os professores, para nós, eram como se fossem pessoas sagradas. Ai de nós não nos levantar diante um professor. Quando o professor passava, e nós ali na escola, no pátio, portanto, no recinto da escola, nós deveríamos levantar e prestar homenagem ao professor. Eram como se fossem pessoas sagradas, digamos assim. O mesmo respeito que nós dávamos aos nossos pais, também dávamos aos nossos professores, aquelas pessoas que nos ensinavam, portanto, os melhores valores da vida. E graças a essas pessoas, nós hoje em dia somos o que somos. Por isso devemos a ela todo o respeito. Agora, creio que a questão está a ficar cada vez mais clara. Mas, infelizmente, hoje em dia, eu, quando me tornei pai, me tornei professor, infelizmente, as coisas mudaram. Hoje em dia é o professor que tem o medo do aluno. Não é o aluno que tinha medo na minha época, o professor. Hoje é o professor que tem medo do aluno. Hoje em dia, os pais têm medo dos filhos mais do que o medo dos filhos para com os pais. A questão de direitos, a questão da liberdade. Mas será que na nossa época, nós como criança, adolescente, não tínhamos direitos? Não tínhamos liberdades? Tínhamos, claro. E por essa razão nós fomos o que fomos e as próximas gerações serão, portanto, o que serão. Totalmente seremos diferentes, sem dúvida nenhuma. Por isso, mais uma vez, eh, lembrando de que a ideia de nós abordarmos este assunto surge justamente porque nós estamos a perder os valores e a ética que os nossos pais e os nossos educadores merecem, portanto. É exatamente isto que está acontecendo hoje em dia. E partindo de uma perspectiva mais islâmica, devemos lembrar de que esses valores são inegociáveis. Os direitos dos pais
e a obrigação dos filhos em obedecerem e respeitarem os seus pais são obrigações inegociáveis. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala eh, vinculou, digamos assim, a obediência dos pais como um ato de adoração. Primeiro ele diz: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorem Allah subhanahu wa ta'ala e não lhe associem nada. Ou seja, nós precisamos manter a unicidade em um único Deus e adoração somente a Ele. Adoração somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E depois, vejam, depois que Allah subhanahu wa ta'ala chamou a nossa atenção no que diz respeito à adoração a Ele e não associar parceiros a Ele, em seguida Allah menciona a obediência dos pais. Ele diz: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Então, tenham a benevolência para com os vossos pais, ou seja, tratem bem os vossos pais, obedeçam os pais. É exatamente isto que Allah subhanahu wa ta'ala nos chama a atenção. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala vai reforçar, portanto, esta obrigação e vai reforçar os direitos dele como Criador e os direitos dos pais. Quando ele diz: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E o decreto do seu Senhor. Este é um decreto. Allah subhanahu wa ta'ala decretou que não podemos adorar além de Ele, o único. Mais uma vez, adoração somente Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E devemos tratar bem os nossos pais. Mas o chamado e a atenção de Allah subhanahu wa ta'ala não termina por aí. Allah vai, portanto, mencionar aquele momento em que os nossos pais estão atravessando, portanto, os problemas biológicos relacionados à idade, à velhice, né? A terceira idade. A terceira idade não é uma doença, mas é um ciclo biológico natural em que o corpo começa a enfraquecer. Portanto, a nossa reflexão cognitiva, digamos assim, fica cada vez mais baixa. Então, nós precisamos sempre de ajuda daqueles que são os nossos filhos. E Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer justamente para chamar a atenção dos filhos quando os pais já atingirem a essa fase. E dizendo: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. E se por acaso a velhice alcançar os vossos pais, na vossa tutela, no vosso cuidado, então, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ai de vocês se expressarem de uma forma desagradável. Ai de vocês maltratarem os vossos pais, portanto, usando palavras que magoam a eles. E hoje em dia, infelizmente, nós perdemos o respeito para com os nossos pais, né? Vocês podem, portanto, observar de que hoje em dia nós chamamos deles aquele coroa, aquela coroa, aquela velha, aquela... E, no fim das contas, quando estamos cansados de conviver com eles, na casa que eles mesmos compraram e nós herdamos ainda eles vivos ainda, e, no fim das contas, levamos eles, jogamos nas casas do repouso ou na casa do idoso, abandonamos eles. Às vezes, quando temos um tempo que sobra no finalzinho de semana e que nos lembramos deles e passamos lá, visitamos mais ou menos e perdemos uns 5, 10 minutos e não voltamos mais, senão depois de alguns meses. E
assim nós abandonamos os nossos pais. Este é um fenômeno que nós enfrentamos hoje em dia e é uma realidade. E o Islã demonstra de que não é o caminho que nós devemos seguir, porque devemos cuidar bem dos nossos pais, de tal maneira eles cuidaram de nós quando nós já éramos criança. E lembrando de uma história, portanto, que aconteceu com um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para reforçar o lugar dos pais e a importância de nós tratarmos bem os nossos pais. Portanto, no hadith narrado por Umar ibn Murra, ele disse que um homem foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele disse: Ya Rasulullah, shahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaytu al-khamsa wa addaytu az-zakat وأديت زكاة مالي وصمت رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب أصبعيه portanto ما لم يعق والديه. Este hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam responde à pergunta de um homem que disse o seguinte: Ya Rasulullah, eu testemunho que Allah é o único e somente a Ele merece a adoração, e testemunho que Tu és o mensageiro de Allah. Estabeleci as minhas orações, jejuei, portanto, o mês do Ramadã e as minhas obrigações no que diz respeito ao jejum cumpri, assim como tirei, portanto, a caridade obrigatória e fiz o que é devido de mim dentro das minhas obrigações religiosas. A resposta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi a seguinte: quem praticar isto, ou seja, agir de acordo com este homem, estará com os profetas e os mensageiros de Allah e os mártires no dia do juízo final. No dia do juízo final, esta pessoa estará com esse grupo portanto, dessas pessoas abençoadas, profetas, mensageiros e os mártires. Isso demonstra de que a pessoa estará num bom lugar. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez alguma ressalva, diz, excepto aquela pessoa que desobedeceu os seus pais. Ou seja, por mais que você faça as suas orações, jejue, faça caridade, faça o bem para as pessoas, mas se você não cuidar bem dos seus pais, portanto, você corre o risco de perder as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é um momento de você refletir mais uma vez sobre as suas relações para com os seus pais. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam garantiu de que, por mais que você faça essas boas ações, se você maltratar os seus pais, então você não estará junto com essas pessoas que nós acabamos de mencionar neste momento. O que significa de que você não estará num bom lugar. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, traz uma experiência extremamente importante, onde ele diz, na sua análise, de que 3 versículos foram revelados e elas estão relacionadas dentro dos seus assuntos, ou seja, esses versículos falam assuntos diferentes, mas a aceitação de um assunto ou de uma ação por Allah subhanahu wa ta'ala depende também da prática da outra ação. Então, são ações relativas uma da outra. Allah só aceitará a segunda ação ou a terceira ação desde o momento que a pessoa também cumprir com a primeira. Ou Allah aceitará a primeira desde o momento que a pessoa cumprir com a segunda ação. E ele vai trazer mais ou menos
esses versículos que falam sobre essas ações, onde um deles, Ibn Abbas, vai dizer de que Allah subhanahu wa ta'ala diz وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Obedeçam ao Allah subhanahu wa ta'ala e obedeçam ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele vai dizer, portanto, para obedecer Allah, para que a sua obediência a Allah seja concretizada, você precisa obedecer também ao profeta. Então verifiquem de que a obediência de um está associada à obediência do outro. E o outro versículo, Ibn Abbas vai dizer que Allah subhanahu wa ta'ala diz وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Então, ele vai dizer de que aquele que rezar, mas não tirar a caridade, aquela pessoa que jejuar ou rezar e tiver a obrigação de fazer a caridade, mas não fazer, então essa pessoa também não terá suas ações aceitas, ou seja, as suas orações podem não ser aceitas. Portanto, esta é a interpretação de Ibn Abbas. O terceiro versículo, Ibn Abbas, ele vai dizer de que Allah subhanahu wa ta'ala diz Anishkur li wal walidayk. Portanto, onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona o ser humano dizendo de que nós fizemos e abençoamos este ser humano para que possa nos agradecer, portanto agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, wali walidayk, e agradecer também os seus pais. E Ibn Abbas, na sua interpretação, ele vai dizer de que aquela pessoa que não agradecer aos seus pais também não vai conseguir agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, olhem como é que esses versículos e essas ações são relativas umas às outras. E os profetas de Allah subhanahu wa ta'ala e seus mensageiros foram exemplos práticos. Por exemplo, Allah vai mencionar a história do profeta Yahya, conhecido mais por João Batista, e vai descrever como é que era a vida dele e a sua relação para com seus pais. E como é que era a relação de João Batista para com seus pais. Allah vai dizer وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Ele era extremamente obediente aos seus pais e nunca foi rebelde, nunca foi desobediente. Depois vai falar também de Jesus. Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer وَبَرًّا بِوَالِدَيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Né? Próprio Jesus dizendo de que eu fui obediente aos meus pais e nunca fui desobediente, nunca fui infeliz, nunca fui desagradável para com eles. Então, esses são o exemplo dos profetas. Então, o que fará de nós se os profetas obedeceram aos seus pais? O que fará de nós? Por isso, tanto não podemos pensar de que existe alguma exclusão ou, digamos assim, Allah subhanahu wa ta'ala está nos a ordenar algo que ele não ordenou aos seus amados, as pessoas que ele mais amava, no caso dos profetas. E neste sentido, só para terminar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat, de que o paraíso encontra-se por baixo dos pés das vossas mães. Paraíso, quer dizer, no sentido figurado, né? Ele disse o paraíso encontra-se nos pés das mães, das nossas mães, não disse dos vossos pais, disse ummahat, das mães. Isto demonstrando o quanto nós devemos obedecer às nossas mães. Num outro hadith, um homem perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a que mais ele devia o seu companheirismo, o seu respeito, o seu maior respeito. O profeta disse, sua mãe. O homem perguntou,
E depois quem? O profeta respondeu, sua mãe, pela segunda vez. O homem perguntou, e depois quem? Terceira vez, o profeta respondeu, sua mãe. O homem perguntou, depois quem? E na quarta vez, o profeta disse, seu pai. Mas isto não significa de que nós devemos obedecer mais às nossas mães e desobedecer, portanto, os nossos pais, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só mencionou, portanto, o pai, né, depois do homem ter perguntado 4 vezes. Isso significa de que nós devemos maior respeito, sobretudo, àquela mulher que sentiu as dores, portanto, desde o primeiro dia da gestação, do parto e da amamentação. Vocês não podem imaginar a dor de uma mulher que criou e gestou um ser humano até este ser humano atingir, portanto, a puberdade e chegar um momento deste mesmo ser humano desobedecer os seus pais, esquecendo de que naquele momento em que chorava na meia-noite, de madrugada, precisou de alguém que deveria, ou precisou de alguém que tanto trocava as suas fraldas, dava-lhe de comer, de beber, enquanto ele não tinha força nenhuma. Portanto, é este amor que nós encontramos dentro dos nossos pais, que é um amor biológico, divino, que é inegociável, é indispensável, é um amor, portanto, que nós recebemos dos nossos pais sem nenhuma troca. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, em todos os versículos onde ele menciona a obediência dos pais para com os filhos, portanto, lembra desse amor. E em nenhum momento Allah subhanahu wa ta'ala diz que os pais devem obedecer os seus filhos. Não existe nenhum versículo no Alcorão. Mas todos os versículos que falam dessa relação, Allah diz وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا e assim sucessivamente. Enfatizando de que os pais, ou seja, os filhos devem obedecer aos seus pais. E as razões nós conhecemos, portanto, são várias. Porque é que nós devemos obedecer, portanto, aos nossos pais. Não só porque nós tivemos aquele amparo, aquela proteção, aquele cuidado, nos momentos mais frágeis da nossa vida, quando nós éramos bebês e crianças, mas porque nós não conseguimos pagar o trabalho dos nossos pais. Não tem pagamento. Por essa razão, nós devemos obedecer a eles, independentemente da nossa religião. Portanto, lembrando de que Asma bint Abi Bakr, quando era muçulmana, e sua mãe era idólatra, e a mãe desejou visitar Asma. E nesse momento, Asma se encontrou numa, digamos assim, situação complexa. Não sabia se poderia receber a própria mãe sendo idólatra e ela, Asma, como muçulmana. Ela foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam questionando sobre esta situação e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, claro, você tem o dever de receber a sua mãe, obedecer a sua mãe e tratá-la de maneira totalmente natural, ou seja, de melhor forma. E desta forma, o Islã deixa bem claro de que os nossos pais, por mais que não sejam muçulmanos, nós temos o dever de obedecê-los. A única coisa que nós não podemos obedecer, só para terminar, é no que diz respeito à matéria de obediência a Allah. Ou seja, não podemos obedecer os nossos pais para desobedecer o Criador. Se os nossos pais nos mandarem a praticar algo que vai contrariar com as normas de Allah subhanahu wa ta'ala, nessas situações nós não podemos desobedecer. Nessas situações nós não podemos obedecer os nossos pais, justamente porque Allah está em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Independentemente da nossa relação para com os nossos pais, devemos colocar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas e sobre todos. E desta forma, o Islã nos orienta, portanto, a cuidar dos nossos pais e a ter a benevolência deles, independentemente da religiosidade deles. E assim eu termino, lembrando mais uma vez a importância de nós resgatarmos esses valores que hoje em dia nós já perdemos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.